Boa tarde, mulheres edificantes! Seja bem-vinda mais essa semana. E essa semana nós vamos dar sequência na semana anterior. Nós estávamos falando sobre a sabedoria, os fundamentos da sabedoria. E agora nós vamos entrar um pouquinho sobre as ações da sabedoria, daquilo que é do nosso dia a dia, tá? Na semana passada nós entendemos sobre o que é sabedoria, o que não é sabedoria. Nós falamos sobre conselhos, aquilo que nós temos que ouvir, as pessoas que nós temos que nos espelhar. Nós falamos sobre a comunicação, o nosso jeito de falar, o que falar, o nosso comportamento, né, a entonação da voz. Nós falamos sobre várias coisas para ser uma edificação na nossa vida. E você que não assistiu semana passada, gente, vai lá, assista a playlist, né? Eu tô deixando tudo separadinho por playlist. Volte lá, assista. O conteúdo não é longo, mas é uma edificação diária para você, tá bom? E essa semana nós vamos falar sabedoria em ação, tá? E hoje, assim, é literalmente o quê? Sabedoria para construir um legado. Porque na sexta-feira nós falamos sobre construir uma vida, né, com sabedoria. Só que hoje nós vamos falar sobre a sabedoria na construção de um legado. Legado é o quê? Aquilo que você imagina chegar à sua velhice e tá deixando aqui um legado para sua família, para os seus netos, para os seus filhos, você ser lembrada. E aí nós podemos pegar vários exemplos da Bíblia. Por exemplo, Esther. Esther foi uma rainha, ela reinou, ela deixou um legado para nós, certo? Esther, Abraão, Noé, Moisés, nós temos diversos exemplos. Salomão, gente, Salomão escreveu dos provérbios, então nós temos muitos exemplos aqui sobre essa sabedoria. Quero te pedir, antes de entrar no conteúdo, encaminha para alguma mulher que você sinta no coração que tenha que ouvir sobre construir esse legado. Às vezes a mulher que você vê que precisa de orientação, não tenha muito conhecimento da palavra, mas também de uma mulher que talvez esteja tentando ser uma mulher sábia e muitas vezes não sabe por que caminho percorrer. Então, quem você sentir no coração, mande aí para 3, 5 amigas, quem você sentir, seja parente, tá bom? Mas mande, vamos formar um exército de mulheres edificantes aqui na terra, tá bom? E entrando no conteúdo de hoje sobre o legado, vamos ler, vamos entender um pouquinho sobre legado, tá? Que legado ele não é conquista. Legado é o que permanece quando você não está mais ali. Então é o que? É você partir dessa terra. É quando você já chega na velhice, você já tem aquela bagagem, né, que vai deixar um legado. Mas quando você partir, a sua família, os seus conhecidos, todo mundo lembrar de você por algo que você fez. Então é muito importante que o seu cotidiano tenha permanência em uma vida edificante, tá bom? Então vamos lá. Provérbios 13, 22 diz: as pessoas boas deixam herança para os netos, mas a riqueza do pecador é acumulada para os justos. Provérbios 16, 31 diz: os cabelos grisalhos são uma coroa de glória, eles são conquistados por uma vida justa. E legado é o quê? Legado é resultado de uma vida justa. Legado é você partir e as pessoas lembrarem de você. Agora, os meus avós, eles acabaram de fazer 50 anos, né? Bodas de ouro. E eu tava escrevendo a homenagem e eu fiquei pensando sobre isso. Escrevendo a mensagem ali para os meus avós, eu vejo que eu sou fruto do cuidado deles. E quando eles partirem, eu tenho o maior prazer em contar para os meus filhos, para os meus netos, os bisnetos, quem for, o que os meus avós são, né? Hoje são, graças a Deus, mas o que eles foram para mim na terra. Porque assim, para uma menina, né, de 7 anos que a mãe foi embora para os Estados Unidos, cresci sem pai, mas eu tive os meus avós ali. E os meus avós, eles estão deixando um legado muito lindo. Na homenagem, eu vou ver se eu coloco o corte, né, do vídeo da filmagem para vocês depois, mas eu honrando a vida deles. E na homenagem eu escrevo que a minha avó, ela é o meu maior exemplo de fé, de persistência.
e de obediência. Porque eu via minha avó sofrendo muita coisa, mas eu vi ela dando o sangue dela por Jesus, pela palavra e pela nossa família. Então a minha avó, o dia que ela partir, que ela não estiver aqui, ela deixou um legado. Ela tá construindo, porque ela constrói esse legado até hoje, mas ela já tem um legado, ela já tem uma referência na nossa geração. Então, eu estava escrevendo isso e meu avô também. Meu avô, eu falo que ele é a representação de Jesus na terra para mim, porque o meu avô, ele tem uma forma de servir, de amar o próximo, que eu desconheço coração tão generoso igual o dele. E aí, quando eu olho para isso, eu falo assim, meu Deus, eu quero chegar na minha velhice construindo um legado assim. Então, esse tema aqui, ele é baseado naquilo, né, que eu vim pensando, refletindo, passando agora essa bodas de ouro com os meus avós. Eu fico muito feliz, porque quando eu nasci, os meus avós já tinham 2 décadas de casamento. Isso é uma bênção do Senhor. Então, eu quero discorrer aqui com vocês um pouquinho. E legado. Legado é o quê? Não é sucesso, tá? Porque não é sucesso rápido. Ele é um sucesso a longo prazo. Legado não é aplauso momentâneo. É um casal poder comemorar 50 anos de casamento com aplausos, porque aí eles venceram. Aí eles construíram um legado. É a longo prazo. Legado não é a quantidade de coisas feitas, mas é o que foi feito, que enraizou. Os meus avós me criaram com princípios baseados na palavra, e tudo que eles me conduziram naquele caminho do Senhor, eles deixaram um legado. Foi forte. A minha base, ela precisava disso. E eles foram pessoas que estavam ali construindo isso em mim. Então não é a quantidade de coisas, mas é o que você faz, né? Legado não é a imagem perfeita. Meus avós não são perfeitos. Eles estão deixando um legado de coisas maravilhosas. Ensinamento da sabedoria sobre o legado. Primeiro, sabedoria ensina a viver com visão a longo prazo. Quando você tem uma visão, quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem muito convicto assim, eu quero construir isso, você vai conseguir permanecer nesse tempo para construir esse legado. Mas você tem que ter uma visão de onde você quer chegar, né? Sabedoria constrói um legado interno antes de externo. Então o legado, ele começa o quê? No caráter. Ele começa nos valores, ele começa na forma de tratar as pessoas, de tratar a sua família. Ele começa na sua fidelidade, na sua lealdade, de quem você é, na sua identidade. Um legado, ele não é construído com uma pessoa que tenha fraturas, dores e que não cumpre princípios. Não tem como uma pessoa que é desleal construir um legado. Não tem. E sabedoria entende que o tempo testa o legado. Você é testado o tempo todo, porque o legado, ele exige que você tenha permanência todos os dias. Construir um legado é você lavar a sua vasilha com prazer, cuidar dos seus filhos com amor, cuidar do seu lar com amor, ensinar eles nos caminhos que devem andar. Construir um legado é honrar o seu marido, honrar os seus pais, perdoar quem te machuca. Construir um legado é você ter uma fé inabalável. Construir um legado é você passar por cima do orgulho. É você falar, eu me desmancho aqui para obedecer o meu Senhor. Construir um legado é você ensinar as pessoas. Ensinar não só os seus filhos, não só os seus netos, não só os seus de casa, claro que principalmente eles, mas construir um legado é por onde você passar, você deixar uma marca que jamais vai ser esquecida. Deixar um legado aqui na terra é passar-se 4 gerações e lá aquela última geração lembrar assim, por causa da oração da minha tataravó, eu fui ensinada a isso, porque foi passado de geração em geração. Lembre-se, a sua geração, ela tem o poder de transformar 4. Você tem poder de transformar mais 4 gerações. E dessas 4 gerações ir construindo outros legados. Então, decida o que você quer deixar aqui na terra.
O que você quer construir aqui na Terra? Construir um legado, ele tá nos detalhes diários. Ele tá em quem você é, em quem você sorri, você sai, sorri e cumprimenta o porteiro. Em chegar a uma data comemorativa, você poder presentear todos os seus colaboradores. É você ensinar com a sua forma de viver o que é o amor de Cristo na Terra. Nessa homenagem para minha avó, eu até escrevi que a minha avó, ela é como se tivesse um pedacinho do céu na terra, sabe? Deus assim, comigo, ali me ajudando. E o meu avô assim, Jesus, sabe? Que andou com muita generosidade, amor e servir. E eu, olhando para aquilo tudo, pensando assim, eu falei, gente, eu quero viver isso. E eu fiquei pensando como construir isso. E ali, conversando com a minha avó, sabe, como que foram todos os anos, eu entendi que construir um legado, ele é a cada segundo da sua vida. É você olhar para aquilo que você quer viver e deixar e construir diariamente, constantemente, todos os dias. Todos os dias é um grãozinho de areia por dia. E nunca desistir, porque o legado, ele está na permanência. O legado, ele está na permanência de você viver uma vida construindo isso. Mas e aí, a pergunta que eu deixo para você hoje, o que você quer construir na sua vida? O que você quer deixar para sua família, para os seus filhos e para os seus netos e para toda a geração seguinte? Eu, Gislaine, eu falo, eu quero construir uma vida edificante. E é por isso que eu faço o Chafé aqui com vocês, porque aquilo que é transbordado em mim, eu quero que transborde em vocês. Eu quero que lá na frente não seja a Gislaine falado o nome Gislaine, mas seja falado assim, olha, a Gislaine, ela se deixou ser usada por Deus. Ela disse o eis-me aqui, ela cumpriu o propósito dela na terra. E é isso que eu desejo a você, que você encontre o seu propósito, que você exerça o seu propósito, que você transborde na vida de outras pessoas. Porque legado é isso, legado é deixar uma marca no coração de cada pessoa que passa pela sua vida. Então, minhas lindas, é isso, ó, quem vive com sabedoria hoje constrói um legado que permanece amanhã. Amanhã tem mais conteúdo, amanhã tem mais chafé. Compartilha com quem não compartilhou e eu espero vocês pra gente continuar falando sobre essa sabedoria maravilhosa que é o que dirige a nossa vida. Grande beijo!